dia, pessoal. Bom dia. Hoje a nossa equipe está indo devagarzinho, mas eles chegam, viu? Bom dia. Devagar e sempre. Você foi deselegante. De fato, de fato. E assim, se demorasse, eu cortava o domingo, não ia ter. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, com muita alegria. Hoje é um dia realmente feliz, porque nós conseguimos chegar aqui, né? E sermos atendidos pelo Dr. Bittencourt. Que amanhã seja com muita alegria, paz e gratidão. Bom dia, turminha! Ah, que belezura! Dr. Bittencourt nos cuidando com muito amor. Quando nós estamos aqui, creiamos. Dr. Bittencourt está nos cuidando, e nos cuidando com muito carinho, com profundo amor. E ele vai naquele pontinho que nós estamos ansiosos para receber os cuidados, para receber o amparo, para receber a proteção. Então, por favor, enquanto estivermos ouvindo a Alícia, que vai trazer o estudo para nós, ouvirmos o Fausto, que traz uma oração, que nós nos mantenhamos conectados com esta energia sublime, perfumada, que nos envolve nesta hora. Que tenhamos uma excelente quarta-feira. Chegou rápido, Fausto. Falar um bom dia agora é difícil, né? Bom dia, gente. É fantástico, né, gente, esse assunto. Isso o Fausto traz com muito carinho, com muita clareza para a gente, né? Então, que Jesus continue nos envolvendo nessa vibração, porque depois, no final, ao spoiler aqui, Emmanuel vai falar que somos nós que tecemos o nosso capacete. E seu Fausto trouxe o spoiler antes de mim, quando ele fala como que a gente tece esse capacete, né? Então, a gente continua. Quando Emmanuel traz para a gente, eu estou com a colinha aqui, outro dia foi com o celular, né? Hoje eu trouxe o livrinho de cola, então vou ficar com ele na mão, porque daqui a pouco eu esqueço de falar o que está aqui. Ah, tem que trocar. Ô, gente, é coisa demais, Theo. Vamos ver se eu consigo, né? O capacete. É interessante que Emmanuel traz alguns temas sobre capacete, sobre cabeça, em outros livros dele, inclusive no Fonte Viva. Então, o seu Fausto trouxe e mostrou muito bem a importância disso. O capacete, a proteção, e nós vamos deixar Emmanuel trazer para nós. Mas antes de Emmanuel trazer, nós precisamos de lembrar mais uma vez o que Paulo fez, né, ao trazer a informação do capacete. Seu Fausto falou que Paulo estava preso, e aí eu fiquei imaginando, eu presa, gente, fico um gatinho acuado, né? E se me solta, de repente, vou estar arranhando tudo e todos na minha frente. Paulo preso, com tanta coisa para ensinar sobre o Evangelho, sobre o amor de Jesus, e ele continua ensinando, falando, até hoje, né? Sobre essa bondade, sobre o amor, ensinando como caminhar. E ele estava preso. Mas ele falava que ele era um escravo do Senhor, que ele era escravo de Jesus. Então, se Jesus o colocou na cadeia, é porque Jesus o queria lá. E quando nós estamos presos, o que nós fazemos? Nós lembramos que Jesus nos quer ali? Qual o tipo de prisão que nós temos hoje no nosso dia a dia? Meu avô falava que a língua é o chicote do corpo, que, né, a língua ela está presa, deveria estar, né? Porque ela tem a porta, tem a grade, que são os dentes, e nós abrimos com uma facilidade. Só que depois que nós falamos, sem pensar, nós somos responsabilizados por aquilo. Paulo falou, e olha o que ele fez. Até hoje, ele traz bênçãos através da sua fala. Ele estava na prisão. Quando estamos presos em alguma situação, quando estamos presos na doença física, emocional, quando estamos presos nas dificuldades financeiras, familiares e tantas outras,
como que eu atuo, como que eu teço ou não teço um capacete de proteção, porque o seu Fausto também já falou que a cabeça é onde está a nossa máquina de funcionamento, né? Porque o coração bombeia os nossos sentimentos, mas manda a execução para o cérebro. E as emoções, as endorfinas, não sei lá, todas aquelas substâncias que saem para nos fortalecer o corpo físico, é derramada pelo cérebro, né? E o cérebro obedece o comando da nossa mente. A mente não está no cérebro. A mente vai comandar esse cérebro. Então, como anda a nossa mente? Estamos presos no ensinamento de Jesus ou presos em nós mesmos? No egoísmo, na vaidade, no orgulho, né? E aí nós vamos destrinchar, ou tentar destrinchar o que seria isso. Porque falar que somos orgulhosos é tão óbvio. Mas no dia a dia, o que isso pode trazer para nós? Paulo, essa carta de Efésios, vale a pena a gente estudar, porque nós vamos lembrar que Emmanuel tem trazido essa carta nesse livro Vinha de Luz. Ele traz um versículo anterior, outro na frente. Primeiro ele trouxe falando sobre pais, sendo que na carta aos Efésios ele fala, Paulo fala sobre filhos primeiro, mas Emmanuel traz pais para nos posicionar. Depois Emmanuel traz filhos, ainda na carta de Efésios, para nos posicionarmos. E depois ele traz sobre a vida conjugal, para que nós possamos nos entender. E aí ele vai trazer essa questão da proteção. Ele vai falar do escudo, que vai ser semana que vem, mas ele fala do escudo, Paulo fala do escudo antes, Emmanuel traz o escudo depois, que ele traz primeiro o capacete, e tem um porquê. Paulo vai falar das sandálias, do cinto de proteção, né? É muito bonito. E nós vamos ler o que Emmanuel fala, mas nós vamos ficar imaginando Paulo preso e pensando, como posso servir Jesus aqui? E aí ele vê os soldados, que tem todo aquele uniforme, né, na prisão. E ele observa o capacete do soldado, ele observa o cinturão, tem outro negócio lá que eu não sei o nome. É tipo, gente, que Paulo não nos discute, mas é tipo um avental de cozinha, só que forte, com proteção, e fala das sandálias. E Emmanuel vai falar das sandálias também, do calçado, me parece que é no Fonte Viva. Vale a pena o estudo. Nós vamos nos ater ao capacete, imaginando o que nós precisamos de proteger na cabeça. A cabeça, os olhos, os ouvidos. Porque no Evangelho Jesus fala, quem tem olhos de ver, quem tem ouvidos de ouvir. Então, talvez esses dois ele chame mais atenção, porque o que nós vamos fazer com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós falamos? E se nós vamos deixar a língua nos chicotear depois ou não? Então, vamos observar Paulo olhando lá para aquele soldado, com toda aquela armadura e tão molinho por dentro. Por que molinho? Porque a gente lembra de uma tartaruga com aquele casco forte, né? Mas o corpo é mole, é frágil. E aqui Emmanuel vem nos ensinar que nós precisamos fortalecer o que está dentro, né? O que está dentro do capacete. Nós precisamos nos fortalecer, por isso somos nós que tecemos o capacete. Antes de entrar para Emmanuel, a gente lembra também das nossas casas, dos nossos lares. Muitas vezes a gente vê cercas, né? A gente vê proteção de empresas especializadas, guaritas na porta, pessoas olhando, e os nossos anjos da guarda lá olhando e pensando, olha como é que está entrando em casa, olha a Alice entrando e quase não espera o portão abrir, e já brigando com fulano, e ciclano, beltrano. O que adianta a cerca se nós entramos muitas vezes dessa forma, se nós não nos protegemos para entrar? Vou deixar Emmanuel falar, que fala melhor que eu, né? Muito melhor. Ele vai falar que se é justa a salvaguarda de membros importantes do corpo,
Com muito mais propriedade, é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Então, nós já precisamos de pensar aí. Ele está falando que é justo a gente se defender e que provavelmente estaremos em momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre estão requisitados a maiores dispêndios de energia. Primeiro, sobe o sangue à cabeça, né? Se a gente tiver com raiva, então, a expressão é até óbvia, né? O sangue subiu. O que eu fiz depois que o sangue subiu? Né? Porque o comando está aqui, eu podia ter feito escolhas. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. A gente não para de pensar. E quando a gente tenta, numa meditação, a gente observa que os pensamentos chegam. E se eu não estou habituada a fazer uma reflexão, uma meditação, uma oração, eu vou viajando nesses pensamentos. Muitas vezes eu saio de lá com raiva, ou preocupada, ou triste, porque eu me envolvi em pensamentos que não faziam parte do momento, não foram escolhas. Eu deixei me levar. Necessário se faz resguardar a cabeça, necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva a cabeça, através de recursos especiais. Na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo dos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs. Então, o seu Fausto já trouxe isso para a gente também. Ideias sólidas e atitudes cristãs. A minha ideia tem que ser clara, objetiva. Os meus propósitos, os meus objetivos, o traçar do meu dia. Né? Ontem, Valdemar estava falando para a gente que de manhã ele já acorda cedo e já traça o dia dele. No momento de reflexão, de oração e pedindo ali aos amigos que o ajude a realizar aquilo. É isso que precisamos de fazer, no mínimo. E a gente levanta, trocando as pernas, correndo em cima da hora, e às vezes à noite falamos, eu dormi rezando. Não, você dormiu, você não dormiu rezando. Há pessoas que estão rezando realmente em prece e acabam dormindo. Há pessoas que estão tão cansadas e que rezaram o dia inteiro com as atitudes, que no final da noite, ao se entregar na oração, dorme. Mas a maioria de nós começa uma oração e não termina, e fala que dormiu rezando. Você dormiu. Rezando não necessariamente. Nós é que temos que observar, né? Cada um é que vai saber qual noite que eu durmo rezando ou qual noite que eu simplesmente apago. Mas se nós começamos o amanhecer, a conexão, com certeza, ao longo do dia nós continuaremos a conexão. E à noite nós faremos o fechamento com os nossos amigos espirituais. Então, as ideias sólidas e atitudes cristãs estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Eu preciso saber o que é bem, eu preciso ter confiança, né? Porque eu confio que o doutor Bittencourt traz através da aula que é realmente essa entrega para Deus. Você quer que eu esteja preso aqui, Jesus? Imagino Paulo perguntando a Jesus. Paulo queria fazer outras coisas, tinha outros projetos. Jesus queria ele lá na cadeia, porque foi lá que ele fez trabalhos maravilhosos também. Então, você quer realmente que eu esteja aqui, Jesus? Como que nós vamos fazer? Então, me ajude a fazer o melhor. Que aqui onde eu estou, presa nesse momento ou nessa situação, eu tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, que eu cale minha voz interna, que eu comece a escutar. Outro dia eu estava assistindo um filme, quando a moça tem uma lembrança de uma vida passada, ela se vê correndo, porque havia tido uma guerra, e ela corre, de repente ela estava num campo, e ela olhou para os lados, ninguém a perseguia mais, e ela só viu aquele campo, e ela estava com tanto medo que ela começou a prestar atenção na respiração dela, e quando ela teve eu vou falar com as minhas palavras, um insight, né?
ela conseguiu perceber uma forma de sair daquela situação e ela foi se acalmando. É assim na nossa vida. De repente tem uma guerra aqui dentro, porque Emmanuel fala das nossas lutas. Eu preciso parar, conectar com esse mestre de amor, com esses amigos espirituais que estão ao nosso lado, e daí eu poder escutá-los no interior de mim mesmo. Só um minutinho. E otimismo sincero. Não é otimismo de brincadeira, não é Poliana, apesar de que eu sempre gostei do livro Poliana, e só vai saber qual é o livro Poliana quem for da minha idade. Então, é um otimismo de verdade, é o otimismo de quem confia que nós estamos no lugar certo, se eu não busquei o lugar errado. Porque quando eu faço o que não devo, aí eu falo, não, mas está tudo certo. Não está. Não está tudo certo. Eu sei que eu não estava fazendo o que devia. O que é certo é certo. A Aldinha fala isso sempre. O que é errado é errado. E eu sei o que eu fiz e que devia ser certo ou o que não é certo, porque falar que o outro fez certo e errado é julgamento. Mas o que eu fiz, se é certo ou errado, eu sei. Então, se eu busquei fazer, eu vou saber se eu dei conta ou não. Nós precisamos saber, porque muitas vezes nós falamos assim, eu fiz tudo que eu podia. Não fizemos não, gente. Normalmente, quando eu falo, eu fiz tudo o que eu podia, é porque eu estou irritado, cansado, me sentindo de vítima, magoada, querendo que o outro faça por mim, ou brigando com Deus. Porque quando eu faço tudo o que eu posso, eu acho que ainda tem mais o que fazer, e eu vou continuando, eu vou fazer, eu vou buscando. Eu falo, Jesus, onde que eu não vi? O que eu não escutei? E silencio e busco. Não é rápido, porque se a minha conexão com eles não é rápida, deles conosco é rapidíssima. Mas a nossa com eles nem sempre é rápida, porque eu não tenho o hábito. Então, eu preciso do exercício, do hábito, para essa conexão. E realmente eu aprender a ouvir. Né? Pois não, Vinícius. O Vinícius está falando de auto-obsessão, de obsessão. É muito pertinente isso, mas eu acho que cabe mais a nossa responsabilidade. Na nossa vida é responsabilidade. Não vai ter ninguém ao meu lado me fazendo passar por experiências que não me façam crescer. Não existe isso. Seja companheiros do lado espiritual ou do lado material, físico. Não tem. Se está do meu lado é para que eu possa crescer. Ou porque eu preciso daquele aprendizado que eu ainda não faço de acordo, ou porque eu estou com condição de auxiliar. Então, sempre eu vou crescer, porque se eu posso auxiliar, eu vou crescer. E se eu estou passando por aquela dificuldade, eu vou crescer se eu passar com confiança e otimismo verdadeiro. Otimismo de que tudo está nas mãos de Deus. E Ele vai arrumar. Se eu me embrenhei numa floresta escura por opção, atalho errado, eu não estou no lugar certo. Mas Deus, se eu me conecto com Ele, vai fazer daquela minha situação, daquela minha escolha, algo bom para mim. Aí eu vou me entregar. Não é que está tudo certo, mas vai ficar certo se eu me entrego com confiança e com verdade. É lógico que quem planta, colhe. Eu escolhi um lugar, de repente, vai ter uma cobrinha me picando ali. Então, eu preciso de confiança, sempre. Porque uma coisa que a Regina trouxe para a gente, nós não estamos habituados com a ideia da morte. E o capacete, normalmente, nos livra de acidentes sérios, inclusive de morte. Não é? Nós precisamos de observar, porque o contrário de morte é nascimento. O contrário de nascimento é morte. Vida não tem contrário, porque vida é vida sempre. É vida aqui, é vida lá, é do lado de lá. Se eu nasço aqui, eu morri lá. Se eu morro aqui, eu nasço lá. Então, um é contrário do outro. E a única coisa que nós temos certeza em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, em qualquer país, é que quando nascemos, morremos. Como que eu me preparo para voltar para o lado de lá?
quando eu venho para o lado de cá, nós somos preparados. São raros hoje em dia. Raros é por minha conta, depois o Valdemar me corrige, eu puxo a orelha. Mas os que vêm por aqui para cá, porque não tem opção. A maioria das vezes nós imploramos para vir. 99,99% nós imploramos para vir. Somos treinados para o que vamos passar. Imploramos situações muito mais desafiadoras do que as que nós temos. E chegamos aqui, queremos voltar de mãos vazias. Não para o outro, mas de nós mesmos. E aí chega a parte que eu acho lindo de Emmanuel. Eu falei, Emmanuel, você vai nos dar trabalho o tempo todo. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem. Inquebrantável, não é qualquer coragem, não. É aquela coragem que nos faz avançar, com os joelhos desconjuntados, segundo Pedro. Estou dando conta, mas eu ainda estou aqui, e é isso que você quer? Nós temos exemplos maravilhosos de pessoas completamente sem condição biológica, física, e que deram exemplo de vida, de confiança e de coragem. E nós não olhamos porque não queremos. Se eles conseguiram, nós vamos conseguir. Porque se eles estão com condições tão... Nós temos, vou falar só do gigante deitado. Qual que é o nome dele? O apelido é gigante deitado, Jerônimo. Então a maioria sabe do Jerônimo, que estava praticamente inválido numa maca, né? Porque eles levavam ele de um lado para o outro. E exemplificou Jesus. Não foi fácil, não. Depois de um tempo que ele começou essa exemplificação. Vou tirar daqui que minha mão está tremendo do jeito que está pegando. Não é fácil a gente exemplificar, não. Mas quando a gente confia, quando a gente testa esse capacete, quando a gente vê que a gente está nas mãos de Deus mesmo, que Ele é Pai, que Ele é amor, e que Ele quer que nós sejamos amor, na expressão verdadeira da palavra, não do sentimentalismo bobo, então nós damos conta. E nós olhamos o que eu tenho. Tanta coisa fisicamente falando, biologicamente falando. E Jerônimo talvez não tivesse fisicamente as condições que muitos de nós temos. Né? Jerônimo, depois eu continuo, porque se eu for falar de você, continuaria o tempão. De posse desse capacete, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Emmanuel não está falando que de posse desse capacete que nós tecemos, que nós vamos conseguir enfrentar umas coisinhas aqui, outras ali, não. Ele falou que nós vamos conseguir enfrentar grandes coisas. Combate moral de grandes proporções. O grande proporção para mim pode ser uma coisa, para o Theo pode ser outra, né? Porque de repente, se falar de mim, Alice, você está muito feia, pode ser uma coisa horrorosa para mim. E para o Theo, não. Se bem que quem é o bonitão aqui é ele, né, gente? Entendeu? Não dá para comparar o outro. Nós é que vamos saber o que é verdadeiro combate. E a gente às vezes fala assim, eu não posso nem olhar isso, porque tem gente sofrendo tão mais que eu. Vamos esquecer a dor de um e de outro. Vamos olhar para a nossa dor, porque é nossa e é grande, e Deus se ocupa com ela. Ele quer nos auxiliar a sair dessa dor. Tanto é que nós temos, inclusive, o doutor Bittencourt aqui, tirando, auxiliando, para que a gente consiga sair dessa dor. Mas nós precisamos também ver o que eu posso fazer com isso que eu tenho. Qual o exemplo que eu posso dar de fé, de confiança, no momento onde as pessoas estão tão afastadas do verdadeiro sentido da vida? As nossas grandes dificuldades em casa não são por acaso. O que eu posso fazer para conseguir vivenciá-las com maior proteção possível de mim mesmo, na confiança, no otimismo? Porque, lógico, eu queria que não tivesse nenhum problema lá em casa. Quem não quer? Mas aquele problema que chegou na minha casa, que seja eu o problema, que seja meu em termos físicos, ou que sejam as pessoas que estão comigo, elas têm um propósito. Como eu posso ser melhor? Muitas vezes, quando é no outro, a renúncia é minha. Quando o problema é com meu marido, minha mulher, meus filhos, minha sogra, quando é dentro de casa,
eu vou precisar de renunciar em algum aspecto. Em qual aspecto Deus está pedindo para que eu renuncie naquela situação? E eu não quero, eu não aceito. E aí eu não aceito aquela situação. Porque às vezes, depois que eu aceitei, fica tão mais fácil de vivenciar. A gente não está falando que a dor vai sair, porque o espaço que nós estamos aqui é muito pequeno, é muito curto. Mas pode ser que saia, né? Só Deus sabe. O importante é a gente conseguir vencer da melhor forma, né? Enfrentando qualquer combate moral. Nenhum discípulo, eu acho fantástico, Emmanuel, as palavras dele são fantásticas. Nenhum discípulo, o que é discípulo? É aquele que conhece Jesus. Apóstolos, nós já ouvimos que nós não somos, né? Discípulo, conheceu Jesus, podemos seguir Jesus. Então, discípulos somos todos nós que estamos ouvindo o Dr. Bittencourt e que estamos aqui no salão. Nenhum discípulo da Boa Nova esqueça a sua condição de lutador. Por isso, nós precisamos do nosso capacete, dos escudos e tudo mais. Por que lutador? Porque nós não vamos... Eu vou dar spoiler. Eu vou dar spoiler. Spoiler. Essa palavra ficou bonita, né? Nenhum esqueça a sua condição de lutador, porque a luta não é com o outro, nem contra o outro. A luta é contra as minhas questões que ainda não foram clarificadas, não tiveram luz, não foram melhoradas por nós mesmos. Onde está o nosso grande inimigo? Dentro de nós. Aquilo que eu não quero fazer e que eu sei que seria melhor para mim. Aquilo que nós chamamos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, exacerbados, ou não. Vai depender do nível de consciência que eu já tenho deles dentro de mim. É contra isso que eu tenho que lutar. E, com certeza, é a luta mais ferrenha, a mais desgastante, é que exige mais de nós. As forças contrárias ao bem, dentro de nós, Vinícius. As forças contrárias ao bem dentro de nós. Porque as de fora, às vezes a gente não consegue muito. Mas as de dentro de nós depende de nós. Alvejar-te-ão o mundo íntimo, através de todos os flancos, todos os lados. Por isso que nós precisamos da armadura, capacete, cinto, sandálias, o que tudo lá. Porque vem de todos os lados. Se eu não tiver com a fortaleza da fé, da esperança, do otimismo, da confiança, eu posso tombar. E não levantar, porque tombar, gente, todo mundo tomba. É só dar uma rasteirinha aqui que eu caio igual uma mão no chão, tranquilo. Mas nós precisamos aprender a levantar com presteza, é rápido. Não vou ficar muito tempo no chão, não, porque Jesus está dando a mão para que a gente levante e continue a caminhar. Então, o problema não é cair. Podemos até olhar para o lado para ver se alguém viu, ficar meio sem graça, mas levanta. Levanta rapidinho. Defende a tua moradia interior. Vamos defender aqui. O outro me atacou, mas espera lá. Jesus mora dentro de mim, eu vou fazer com que ele apareça. Porque todo ano, 24, aqui no Brasil, a gente comemora, celebra o nascimento de Jesus. Mas é aqui, porque ele já nasceu, já morreu, fisicamente falando. Agora, ele nasce aqui dentro de nós. Então, nós temos que mantê-lo vivo em nós. Examina o revestimento defensivo. Com o que eu estou tecendo? Qual que é o revestimento que vens usando em matéria de desejos e crenças? O que realmente eu desejo? O que eu realmente quero? O que realmente importa para mim? O que realmente importa? Fulano fez um negócio, eu estou com tanta raiva de fulano. E se ele fosse embora agora? Pergunta se não, você está com raiva, não, que você vai poder mesmo. Faço não. Pergunta agora, não. Mas você pensa, e se a pessoa fosse embora, você visse que perdeu a grande oportunidade de ser uma pessoa melhor com a presença daquela pessoa? Pensa o que realmente importa, se eu for embora agora. Direito, cadê a Alice? O corpo está lá, ela foi embora, morreu. E aí? O que importou? Como que eu vou chegar do lado de lá? Porque nós sabemos que a vida continua. Eu vou chegar do lado de lá falando aqui, pisei na bola. Só vou poder levantar depois de um tempo. Lá eu levanto, ando, mas é aqui que a gente atua, né? É aqui que a gente faz.
É aqui que a gente cresce. Então, examine o que você está usando como defesa em matéria de desejos e crenças. O que realmente acredito? Em matéria de propósitos e ideias. Qual que é o meu propósito? O que eu quero ser? Qual que é o meu ideal? O que eu espero do que eu estou vivenciando? Para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Ricocheteia, né? Entrou aqui, saiu daqui. Não deixa entrar, não. Antes de entrar, já sai, né? Desvia assim, reza, vai fazendo os seus esportes lá. Não deixa entrar, não. Mas se entrar, tira rapidinho. Tira. Não deixa o melindre aparecer, o vitimismo aparecer. Tira, respira, reza. Fala, Jesus, tira com a mão. Ele tira, viu, gente? Olha o tanto de capacete que a gente usa em vários lugares. Que o nosso seja o capacete de um astronauta, que o nosso seja um capacete escafandro, se pudesse falar dessa forma. Que não seja touca, que não seja um lenço o nosso capacete. Não seja uma touquinha, mas capacete. Aquilo que se vier, sai, volta, não entra. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Isso foi o que Emmanuel falou e eu repeti o slide. Para a gente encerrar, nós vamos ler aqui o finalzinho da apresentação do livro Pedi Obtereis, que o netinho, que é o Espírito que escreveu através da Alda Maria, trouxe para a gente. No final da apresentação, ele faz uma rogativa a Jesus, a Deus, que o Pai de infinito amor nos cerque de força e coragem para que, vigorosos, vençamos a barreira do egoísmo e do orgulho, erguidos por nós mesmos. Que o Pai de infinito amor nos cerque de força e coragem para que, vigorosos, com capacete realmente tecido por nós, vençamos as barreiras do egoísmo e do orgulho, erguidas por nós mesmos. Com respeito dele, com gratidão nossa a ele, que nós consigamos tecer o nosso capacete bem firme com Jesus. Uma ótima manhã para nós. Antes da Aldinha fazer a prece, eu vou fazer uma propaganda, que nosso bazar começou hoje, o Bazar da Alegria, o Artesanato da Alegria, então o Bazar também é da Alegria, todos já sabem que converte para confecção de enxovaizinhos, de lençóis, de pijamas e camisolas para hospitais e asilos, os enxovais são para as crianças, enxoval lindo, de peças tecidas por mãos maravilhosas e abençoadas. É cada item que nos emociona ao ver. Eu estou fazendo uma menção porque hoje nós recebemos um casaquinho lindo que será entregue breve num enxovalzinho para uma criança necessitada, né? De amor, necessitada de amor. E ela será coberta com esse amor. E que Jesus abençoe as mãos de todos aqueles que doam amor. Uma ótima manhã para todos nós.